trabalho muito na linha de neurociências com transtornos do humor, depressão, por exemplo. Então, se eu quero elaborar um bom projeto de pesquisa, eu preciso estar atualizado em relação a essa temática, né? Eu preciso estar constantemente lendo a literatura, me atualizando sobre as questões novas que saem à luz, porque é impossível a gente gerar uma boa questão de pesquisa sem ter um conhecimento da literatura. Por isso que, às vezes, vocês podem pensar, é chato, assim, eu fui conversar com o meu orientador, eu trouxe uma ideia super bacana e ele pediu para eu ir fazer uma revisão de literatura. Mas essa, sem dúvida, é o primeiro passo. Não tem como a gente ter uma boa proposta, uma boa pergunta de pesquisa sem a gente ter o conhecimento daquilo que já está descrito. Tá? Então, é fundamental essa revisão. Isso a gente vai tratar daqui a pouquinho utilizando as bases de dados. Bom, preciso estar alerta a novas ideias, então, claro, isso depende muito também de interação com pessoas da área, com professores, com pesquisadores, com especialistas no tema, né? A participação em congresso, como vocês estão hoje fazendo aqui, são formas de como a gente consegue despertar esse raciocínio, esse pensamento para novas questões e também para o amadurecimento dessas questões de pesquisa. Tá? Pensando já, por exemplo, no próprio TCC de vocês, claro que isso também é importante, a gente escolher um bom orientador, escolher um bom mentor, né? Isso vai, a regra número 1 se vocês já têm definido qual é a área temática que vocês gostariam de estudar, é obviamente buscar alguém dessa área, mas eu diria também que essa escolha do mentor, ela, claro, se possível, se a gente já conhece a pessoa, porque vai depender também muito de afinidade, né? Eu sempre digo assim, uma relação que a gente tem com os alunos é quase como um matrimônio, a gente mantém uma relação no sentido de que precisa-se ter afinidade para poder fazer o trabalho evoluir, né? Se eu vou ter como mentor uma pessoa que eu já antipatizo antes de iniciar essa colaboração, vai ser difícil de que isso evolua de uma forma fluida. E eu falo isso baseado também na experiência, assim, no pós-graduação, que a gente acaba recebendo, conversando com muitos alunos que acabam lá no meio do caminho, na metade do percurso, trazendo, expondo problemas que tiveram com orientadores, né, que não cabe aqui a gente julgar se a questão é com o orientador, a questão é com o aluno, mas a questão é que a relação não funcionou, né? Então, essa relação ela precisa funcionar. Então, o aspecto número 1 seria que tu busque sempre um professor, um orientador, uma pessoa que tu admire pelo processo científico, pelo profissionalismo que essa pessoa tem. Então, esse seria um primeiro passo, mas óbvio que isso também, às vezes, é uma loteria, né? Às vezes a gente começa um processo de orientação, essa relação, e lá no meio do caminho vê que as coisas não funcionam por N razões, mas isso é muito importante também. Bom, a sequência lógica de uma pesquisa, a gente começa então com esse estudo descritivo, que nada mais é do que uma revisão da literatura. Essa revisão ela pode ser uma revisão narrativa, que são uma revisão de leitura e de compactação dos resultados. Ela pode ser uma revisão mais sistemática, né, que são estratégias, uma forma metodológica diferente de fazer uma revisão, mas ela é necessária no primeiro passo. A partir dessa revisão de literatura, então, essa minha pergunta de pesquisa, ela pode evoluir, uma vez bem definida, ela pode evoluir para um estudo analítico. Esse estudo analítico, ela pode ser feito um estudo de bancada, que pode ser em cultura de células, por exemplo, já pode ser um estudo envolvendo modelagem animal, e a partir daí, uma vez que eu tenho esses resultados, eu posso partir para um ensaio clínico. Tá? O que eu quero dizer? Que é pouco lógico eu ter uma pergunta de pesquisa inicial, e que dessa pergunta de pesquisa inicial eu vá diretamente para um ensaio clínico, se ainda não existem já ensaios clínicos, ou se ainda não existe literatura pré-clínica sobre o assunto. Então, vamos dizer que a minha pesquisa de pesquisa é extremamente nova, é extremamente inovadora, existe quase nada descrito, mas eu quero pular do meu processo, eu quero testar, por exemplo, uma nova proposta de fármaco, uma nova proposta de suplemento, e eu quero passar os passos diretamente da minha revisão de literatura para um ensaio clínico, sem ter nada na literatura pré-clínico, né, de resultados de estudos pré-clínicos. Então, isso não é sequência lógica, nem
possivelmente não vai ser aprovado pelos comitês de ética. A gente precisa, pelos comitês de ética até poder ser aprovado, mas a gente precisa, para executar um ensaio clínico, a gente precisa ter como base esses resultados da pré-clínica, né? A gente precisa ter primeiro um racional teórico de que aquilo tenha sentido e depois resultados em modelagem de que, de fato, os resultados encontrados nessa parte pré-clínica me levam a crer que o estudo clínico tem sentido e que eu possa ter uma possibilidade de um resultado interessante no ensaio clínico. Tá? Então, essa seria a lógica normal. A partir daí, pessoal, então essa questão de pesquisa, para a gente pensar de uma forma mais pragmática, existem estratégias ou metodologias de como que eu consigo estabelecer essa pergunta, que era uma pergunta inicial lá, quando eu comecei a comer mais peixe é mais saudável, ou eu devo comer mais peixe, como é que eu vou traduzir essa pergunta ampla em uma pergunta mais concreta de pesquisa? Então, existe essa metodologia que a gente chama PICO, e esse acrônimo, o PICO significa o P de população, o I de intervenção, o C de desfecho, que aqui não foi possível traduzir, é o autocomum do inglês, e o C de comparador. Tá? Então, o que são essas palavras? A população nada mais é do que os sujeitos do nosso estudo. Então, seriam, pensando aqui em pesquisa clínica diretamente, seriam exatamente quem são as pessoas, quem são os participantes do meu projeto de pesquisa, e claro que também eu preciso definir isso, né, porque não vai ser possível que eu estude, mesmo que eu pense assim, eu quero estudar numa população de diabetes da cidade de Porto Alegre. Não vai ser possível eu incluir na minha pesquisa todas as pessoas que possuem diabetes e que vivem em Porto Alegre, né, que são muitas, porque isso seria muito custoso, muito trabalhoso, e eticamente também não seria permitido. Então, para isso, a gente vai gerar uma amostra dentro dessa população, a gente vai gerar uma amostra a partir de um cálculo matemático, um número de sujeitos que precisarão ser estudados para que o meu resultado seja um resultado fidedigno, tá? Então, a população seriam os sujeitos, os participantes da minha pesquisa, que normalmente, no caso aqui, pensando em pesquisa clínica, pensando em farmacologia, na maioria das vezes a gente vai estudar pessoas com alguma patologia, né? Até pode ser, poderiam ser pessoas saudáveis, poderiam, mas normalmente, na maioria dos casos, vão ser pessoas com algum tipo de patologia, alguma questão de saúde, alguma condição de saúde, que é a qual a gente quer propor um tratamento. Então, esse tratamento seria a intervenção. Esse tratamento, ele pode ser, eu posso pensar aqui num tratamento farmacológico, então estou pensando em fármacos, mas ele também poderia ser um tratamento não farmacológico. Eu posso pensar assim, uma intervenção tipo uma atividade física, uma dieta, uma psicoterapia, tá? Mas é o tratamento qual é o meu objeto de estudo, tá? O tratamento do qual eu estou investindo a minha pesquisa para responder, provavelmente, se esse tratamento ele é superior, como a professora Rosane falou ontem, ele é superior, ele pode ser igual ou ele pode ser inferior aos tratamentos já existentes ou a um grupo placebo, por exemplo. Então, nesse caso, seria o comparador, né? Então, tem meu tratamento-alvo, que é aquele no qual eu estou estudando, e eu vou ter sempre um comparador, que pode ser, se eu estou pensando em fármacos, eu tenho um tratamento novo, que eu vou comparar com o tratamento clássico, ou eu tenho um tratamento novo, que eu vou comparar com o grupo placebo, certo? E, a partir disso, eu tenho que ter definido o meu desfecho, né? Que a professora Rosane comentou também ontem. Esse desfecho é uma variável que eu vou definir no meu estudo, são várias, na verdade, a gente define várias variáveis, mas normalmente tem uma delas que é a principal, que a gente chama de desfecho primário, que é a minha, que ela vem da onde? Da minha pergunta de pesquisa. Então, por exemplo, assim, se eu quero avaliar, vamos dar um exemplo, se eu quero comparar um novo antidepressivo, né, que a gente acredita que ele tenha, já viu em modelos animais, que tem propriedades antidepressivas, eu quero trazer para pesquisa clínica. Então, eu quero comparar um novo antidepressivo, para isso eu vou selecionar como população pessoas com transtorno depressivo. A intervenção vai ser esse meu novo antidepressivo versus um comparador, que poderia ser, por exemplo, um clássico, a fluoxetina. E o que vai ser o meu desfecho nesse caso? Nesse caso, o meu desfecho vai ser melhora dos sintomas depressivos, né? Então, eu vou ter que ter um instrumento, uma variável capaz, uma medida que tenha quão deprimida essa pessoa estava no início do estudo e quão deprimida ela vai estar, ou quão menos deprimida ela vai estar após
bem, no primeiro momento eu quero saber qual é a melhoria dos sintomas depressivos, mas depois eu quero saber o quanto essa pessoa também melhorou em termos de qualidade de vida, enquanto melhorou o funcionamento dela a partir do tratamento. Então, eu posso ter outros desfechos, certo? O quanto mais de atividade física ela fez a partir desse tratamento. Então, normalmente, inclusive, uma pesquisa clínica ela tem vários desfechos, porque como ela é um processo longo e caro, a gente acaba colocando algumas variáveis, claro, variáveis que têm um sentido para a nossa pergunta de pesquisa, mas trazendo algumas variáveis, não só a única, a primária, mas algumas variáveis a mais que também possam trazer uma informação adicional à minha pergunta de pesquisa. Nesse caso, o desfecho poderia também ser hospitalização, poderiam ser, enfim, por exemplo, aparecimento de psicose, tentativa de suicídio, né? Eu estou pensando em desfechos relacionados com essa temática de depressão, certo? Se eu pensasse em outra temática, assim, eu vou estudar uma população com diabetes tipo 2, então, de novo, eu vou selecionar uma amostra, que vão ser pessoas com diabetes tipo 2, na qual eu vou oferecer uma nova intervenção, talvez aqui um novo tipo de insulina que surgiu, comparado com diabetes tipo 1, então melhor. Então, eu vou testar um novo tipo de insulina que surgiu, comparado com uma insulina clássica, e o meu desfecho aqui vai ser a glicemia, ou vai ser a hemoglobina glicada, tá? O meu desfecho primário. Mas, como desfecho secundário, eu vou querer avaliar se a pessoa, por exemplo, perdeu peso, se teve diferença no parâmetro de cintura da medida abdominal, se teve alguma... se essa pessoa diminuiu o número de licenças médicas, por exemplo. Então, os desfechos, eles podem ser muito variados, mas muito relacionados com a tua pergunta de pesquisa. Como é que eu vou escolher o desfecho? O desfecho, a gente vai escolher também baseado nessa revisão de literatura. Então, tendo o conhecimento do tema, a partir do conhecimento do tema, a gente vai buscar os desfechos mais interessantes para responder aquela pergunta de pesquisa. E vejam que isso é extremamente importante, essa escolha, porque a gente desfechos, a gente pode ter um resultado frustrante. Daí, frustrante não quer dizer um resultado negativo, porque isso é um resultado também interessante para a ciência. Nem tudo que a gente faz vai ter um resultado favorável, vai ter um resultado positivo, um resultado negativo também é um resultado. Mas no sentido de a gente escolher desfechos variáveis que tenham sentido para aquela condição médica que está sendo estudada. Bom, então aqui tem um esqueminha do que a gente considera, assim, o que é a anatomia da pesquisa, né? A anatomia, pensando assim, o que é o arcabouço de uma pesquisa científica. Então, a gente começa pela questão de pesquisa, que a gente estava comentando até então, a relevância, né? A relevância, o impacto dessa pergunta ou desse estudo, dessa resposta do que eu vou agregar à sociedade, o tipo de delineamento, nós também, a Rosane falou ontem, a gente vai seguir falando, mas a gente está dando muito ênfase aqui nos ensaios clínicos. Então, qual é o tipo de delineamento? Claro, nesse exemplo que eu dei, que a gente quer comparar intervenções, a gente precisa de um delineamento que normalmente vão ser ensaios clínicos, tá? Esses ensaios clínicos têm diferentes medidas, diferentes tipos, a gente tem estudos abertos, ensaios clínicos randomizados, duplo cego, etc., mas a gente vai escolher ele também muito em função da pergunta, a pergunta é que vai nortear o tipo de pergunta, que vai nortear o tipo de delineamento. A partir daqui, os sujeitos, isso que nós já comentamos, uma amostra desses sujeitos, e claro, dentro assim dessa amostra, a gente vai sempre precisar definir bem quais são os critérios de inclusão ou de exclusão desses sujeitos no meu projeto de pesquisa. Tá? Eu não vou entrar nesse detalhamento, a gente vai conversar um pouquinho disso amanhã, quando estiver lendo, fazendo essa leitura crítica do artigo científico, mas isso é extremamente importante, né, porque eu posso pensar assim, tá, mas assim, eu vou estudar pessoas com depressão, ok, mas do que eu estou falando? De uma pessoa que está num primeiro episódio depressivo, numa pessoa que tem episódios depressivos de repetição, que já usou 3 fármacos e nenhum dos fármacos não respondeu a nenhum dos fármacos testados anteriormente. É muito diferente, né? Porque a intervenção para um grupo ou para outro vai ter resposta diferente. Então, eu preciso definir muito bem quais são os meus critérios de inclusão. Isso tem a ver também ontem, quando vocês perguntaram
as questões de validade externa, principalmente, né? Claro que quanto mais fechadinho a minha amostra, quanto mais rígido for esses meus critérios de inclusão e de exclusão, mais um grupo selecionado eu vou ter, e isso às vezes vai ter uma certa penalização na hora de generalizar esses resultados. Mas são questões assim que a gente tem que colocar na balança e avaliar bem para que a gente tenha uma boa pergunta de pesquisa e um bom delineamento. As variáveis, que seria isso que estávamos comentando, os desfechos, o desfecho primário, que é o principal, a minha variável, que é a norteadora do estudo, e a variável para a qual eu vou fazer um cálculo de tamanho de amostra, e a parte estatística, que depois, então, é a análise dos resultados. Então, isso seria um esqueminha do que seria a anatomia da pesquisa, né, o plano de estudo. Se vocês hoje estão pensando, eu estou aqui já imaginando qual vai ser a minha pergunta de pesquisa para o meu TCC, vocês precisam pensar nesse esqueminha, tá? Quando a gente fala em fisiologia da pesquisa, então, é um passinho a mais da anatomia. O que a gente está vendo? Nós temos a nossa questão de pesquisa, nós vamos desenvolver o nosso plano de estudo, como é que eu vou executar, então, essa metodologia, e os meus achados, os meus resultados, tá? Entre a questão de pesquisa e o plano está o delineamento, então, que é a metodologia. Entre o plano e os achados está a implementação, então, realmente, a logística. E nisso tudo a gente vai ter a questão da validade interna e da validade externa, que já comentamos ontem também. Então, assim, se vocês fossem agora elaborar um projeto de pesquisa, essa sugestão que eu trago de plano de estudo para vocês, a gente começaria, claro, primeiro a questão de pesquisa, isso vai gerar um título de pesquisa. Qual que é a relevância da minha questão, qual é o melhor delineamento, qual é a minha amostra, como é que eu vou selecionar esses sujeitos, então, critérios de inclusão e exclusão, quais são as variáveis de desfecho, então, qual é o meu desfecho principal, variáveis preditoras, que podem ser variáveis assim, eu posso querer avaliar se no meu desfecho e na minha amostra tem interferência da idade, ou tem interferência do gênero. Então, quero saber se a resposta entre pessoas mais jovens ou mais velhas é a mesma, entre mulheres e homens é o mesmo. Então, isso aqui poderia funcionar como uma variável preditora, a questão da idade ou do gênero, assim como N outras, tá? Estou só trazendo um exemplo. E a hipótese nula principal sempre é aquela assim, a comparação, né? Bom, será que eu vou conseguir confirmar que essa minha nova intervenção, de fato, ela é superior a um tratamento clássico? Né? Então, eu vou trazer isso, vou rejeitar essa hipótese ou vou aceitar essa hipótese dependendo do meu resultado, se o meu resultado vai mostrar ou não a superioridade, nesse caso, de um estudo de comparação. Bom, para tudo isso, tá, pessoal, isso aqui é uma atividade que eu vou pular ela hoje por questão de tempo, mas é o que a gente vai fazer um pouquinho amanhã nessa atividade do artigo, que a gente vai pegar, então, esse artigo que nós deixamos com vocês o DOI ontem e podemos voltar a colocar aqui hoje. A gente vai avaliar não tanto a questão de pesquisa e relevância, porque a gente vai fazer uma leitura de um artigo, a gente não está propondo um projeto, mas a gente vai analisar essas questões, o delineamento, a metodologia, como é que esses sujeitos foram incluídos, quais são as variáveis preditoras, o desfecho, os vieses, que a professora Rosane comentou ontem, e etc. Então, eu queria agora passar, né, uma vez tendo entendido, assim, qual que é a ideia de um planejamento de um projeto de pesquisa, eu queria trazer aqui para vocês quais são, né, pensando nesse sentido assim, agora eu vou precisar fazer uma revisão bibliográfica, como é que eu vou para as bases de dados fazer essa busca, tá? Então, assim, bases de dados existem muitas, deixa eu só ver se eu vou conseguir tirar isso aqui daqui, justo onde eu tenho que mostrar para vocês. Existem inúmeras bases de dados. Claro que a escolha da base de dados, ela sempre vai depender do tema a ser estudado. Aqui, como para nós o tema normalmente é saúde, né, são temas médicos, essas bases de dados que eu vou trazer, que eu vou mostrar aqui para vocês, todas elas seriam adequadas. Mas digamos que vocês são estudantes aqui do curso de engenharia ou do curso de computação. Talvez essas bases de dados que eu estou mostrando aqui não tenham nada a ver para vocês, tá? Então, depende muito de qual é a temática para a gente fazer a escolha de quais as bases eu posso buscar. Então, uma delas, talvez seja a mais conhecida de vocês, seja essa base de dados americanas, né, do governo americano, que é o PubMed, e só entendendo assim... Não, desculpa te interromper, sim, mas nós não estamos enxergando a base de dados. Ah, tá. Desculpa que eu tenho que compartilhar a tela.
Agora sim, né? Sim, agora sim. Então, assim, só para vocês entenderem, tá, pessoal? As bases de dados seria assim, vamos imaginar uma coisa da linguagem de vocês, como se fosse assim, o iFood, todo mundo conhece esse aplicativo, ou Netflix, né? Todo mundo conhece. Então, ali dentro do Netflix a gente tem uma gama infinita de séries e de filmes, tá? Então, essa base de dados seria isso. Aqui dentro a gente tem uma base infinita de revistas com seus artigos, né? Editoras, por exemplo, a Elsevier é uma editora que tem inúmeras revistas e que indexam todos os seus artigos aqui dentro. Então, é uma forma prática da gente consultar literatura. Imaginem vocês, que eu não vou contar quantos anos eu tenho, mas na época que eu fazia o meu mestrado, muitos anos atrás, ainda tinha algumas situações, a gente ia para a biblioteca e a gente procurava os artigos nas revistas que a biblioteca tinha disponível naquele momento. E quando a gente queria um artigo diferente daquele, muitas vezes a gente tinha que ir na bibliotecária, fazer uma encomenda e aquilo chegava por correio, tá? Claro, já tinha internet, eu já fazia busca na internet, mas não era essa facilidade que eu encontro, não só o resumo, como eu encontro o PDF inteiro. Muitas vezes o PDF dependia desse pedido exclusivo para a bibliotecária. Então, nós temos o PubMed, que talvez seja a mais conhecida de vocês, mas não é a única, tá? Então, nós temos aqui a Science Direct, que é uma outra base de dados, o Scopus, que é uma outra base de dados, o Cielo tem uma característica que é em português, tá? Então, isso é uma questão interessante, vocês já perceberam aqui, que essas bases de dados que eu estou trazendo, elas estão todas em inglês, que é, digamos, o idioma para a literatura científica, o idioma aceitado para a ciência, é o inglês, mas a gente tem também uma base de dados em que a gente consegue encontrar algumas questões em português. Temos a biblioteca Cochrane, tá? E tem mais algumas, eu selecionei essa, tem, por exemplo, o Google Acadêmico, que talvez vocês já estejam familiarizados, mas eu selecionei essa só para a gente fazer uma brincadeira. Então, vamos imaginar aqui, eu vou pegar como exemplo, tá? Amanhã a gente vai falar daquele artigo, então, que avaliou o efeito da dexametasona em pacientes com Covid grave, tá? Então, eu já vou trazer esse tema, para a gente fazer algo útil. Eu vou querer pesquisar sobre dexametasona, né? Que é um glicocorticoide, um fármaco com propriedades anti-inflamatórias potentes, que todos nós sabemos. Vejam, se eu simplesmente colocar essa palavra aqui, dexametasona, no PubMed, nós temos um total aqui de 78 mil artigos, resultados de artigos que tem dexametasona citado, né, pelo menos no corpo do texto, ou no título, ou no resumo, por isso ele me encontrou. Então, essa base de dados diz que ela tem esse número, 78 mil artigos que falam alguma coisa ou que citam dexametasona. Se eu vier para essa outra base de dados aqui, eu vou colocar a mesma palavra. Vejam a diferença, aqui eu tenho 160 mil resultados, bem mais. Se eu colocar aqui no Scopus, vamos colocar aqui. Cadê o N? 392 mil resultados. Se eu vier para o Cielo, (319 resultados. Tá? E se eu vier aqui na Cochrane, que aqui é uma biblioteca onde se publicam normalmente as revisões sistemáticas e meta-análise, temos 93, tá? Então, vejam, só quero começar chamando uma atenção. Por que a gente precisa saber ler em inglês? Porque nós vimos aqui do PubMed de 78 mil artigos encontrados ao Cielo, onde a gente teve 319. Por quê? Porque no Cielo, como eu falei, a maioria dos artigos estão disponíveis em português, tá? Não todos, ó, por exemplo, esse aqui só está em inglês, mas muitos estão disponíveis em português, e normalmente, na sua grande maioria, são revistas brasileiras. Então, por isso a gente tem essa premissa de poder, não necessariamente, mas a maioria, mas por isso a gente tem a premissa de poder algumas vezes publicar em português. No entanto, se eu vou limitar a minha busca somente a uma leitura
bastante precário do que existe na literatura como um todo. Tá? Então, essa é um grande porquê de que a gente precisa, pelo menos, ler inglês, se quisermos estar atualizados em relação à literatura. Por que aqui, aí vocês podem perguntar, né, mas por que deu essa diferença de número de artigos? Então, por exemplo, como eu comentei aqui, na biblioteca Cochrane, ele tem, vejam o que ele está me mostrando, ele tem 93 revisões sobre esse tema, dexametasona, ele tem um protocolo de estudo, que está publicado aqui na Cochrane, que envolve dexametasona, ele tem vários ensaios clínicos, tem 2 editoriais, que são tipos de artigos, né, formato do artigo, e tem 6 respostas clínicas. Aqui ele está me mostrando diretamente essas 93 revisões. Se eu vier aqui nos estudos de protocolo, ele me traz aqui qual é o estudo de protocolo que está sendo desenvolvido, muito provavelmente aqui ele não está finalizado ainda, mas que está sendo desenvolvido com essa questão que envolve dexametasona. Então, aqui é uma busca mais focada, principalmente para artigos de revisão, e até essa é uma boa estratégia, né? Quando a gente não sabe absolutamente nada de um tema que vamos começar a pesquisar, uma ideia é a gente começar lendo um bom artigo de revisão. Então, por exemplo, eu poderia selecionar aqui um bom artigo de revisão, mas, claro, que essa busca que a gente está fazendo, ela é uma busca que está muito aberta, eu simplesmente joguei dexametasona. Tá? Vamos fazer, então, agora um exercício que é o seguinte, ó. Vamos começar pelo PubMed, utilizando um pouco os filtros que o PubMed me oportuniza. Então, assim, a nossa pergunta de pesquisa aqui, só deixa eu mostrar aqui o artigo para vocês entenderem qual é a proposta do que eu estou fazendo. Acho que vocês não veem o artigo, né, Rosane? Não estão vendo, né? Vemos sim, Adri. Tá. Então, assim, esse é o artigo que a gente vai discutir amanhã, e a minha proposta aqui é fazer uma atividade rápida, que a gente já tem poucos minutos, mas tentar de ver como é que a gente poderia chegar a esse artigo. Tá? Então, esse artigo ele se propõe a mostrar qual foi o efeito da dexametasona em pacientes hospitalizados com Covid. Então, claro, pacientes hospitalizados a gente já entende que são pacientes com Covid mais grave. Tá? O artigo foi publicado em 2021. Então, vamos voltar aqui. Claro, se eu colocar só dexametasona, esse artigo fica muito amplo, tá? Mas eu posso pensar assim, bom, mas se eu vou estudar dexametasona, quero estudar dexametasona na Covid, eu sei que a Covid começou em 2020, né? Então, o primeiro filtro que eu posso utilizar, que esses filtros eles estão disponíveis aqui à esquerda, pode ser um filtro de data de publicação, tá? Então, eu posso selecionar aqui, qual é precisamente a data, então eu vou colocar lá no finalzinho de 2019, porque pode que tenha alguém que tenha feito uma publicação em dezembro de 2019, não vou limitar a data final, vai ser até o dia de hoje, e vou aplicar o primeiro filtro. Então, veja, a gente estava com 78 mil resultados, e a partir do momento que eu faço esse filtro de data, a minha busca já cai para 8 mil, vejam a diferença. Né? Então, assim, se vocês tinham a ideia de ler esses 78 mil resultados, aqui já baixou para 8 mil. Claro que é impossível, né, pessoal? Eu estou brincando. Uma outra questão que a gente pode utilizar do filtro também é assim, se eu quero estudar pacientes com Covid, eu estou falando em limitar a espécie, né? Então, eu posso vir aqui e adicionar que eu só quero estudos em humanos. Então, daqueles 8 mil, a gente já caiu aqui para praticamente 5 mil, mas ainda assim é um número muito alto de pessoas. Aí eu venho com os meus operadores booleanos. Quais são? O AND, tá? Só vou escrever aqui para vocês saberem, é o AND, é o OR e é o NOT. São os 3 principais, que são, na verdade, essas são palavras que conectam, fazem conexão entre temas ou exclusão entre temas. Então, se eu utilizar, por exemplo, dexametasona e Covid-19, eu vou estar fazendo um rastreio na literatura de apenas artigos científicos que tenham estudado dexametasona na Covid, né? Se eu fizer dexametasona or prednisona, por exemplo, um outro glicocorticoide, e Covid, eu vou estar possibilitando, deixa eu só fazer aqui para vocês olharem, Covid, ó, de 4.950 caiu para 905, tá?
Mas eu também poderia fazer o seguinte, não, agora eu quero outro glicocorticoide também. Então, eu vou fazer assim. Vamos ver. Claro que aí muda a minha busca, mas eu estou fazendo um exercício para vocês. Então, aqui eu estou ampliando. São 2 tipos de glicocorticoides e a Covid-19, tá? Nós vamos voltar lá para o nosso original, que é a dexametasona e a Covid-19. Então, voltamos aqui. Temos ainda 905 resultados. Já é um número mais plausível, mas ainda é um número bem grande de artigos para ler, tá? Bom, mas aí assim, ó, eu quero saber desses 905 resultados, vejam que essa base de dados, ela está investigando, ela me possibilita filtrar aqui qual o tipo de artigo, qual o tipo de delineamento. Então, assim, eu não quero artigo de revisão, eu não quero revisão sistemática, mas eu quero ensaio clínico. Então, eu posso também utilizar esse filtro aqui de ensaio clínico, diminuir para 54 resultados. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 54 ensaios clínicos, que podem ser ensaios clínicos abertos, ensaios clínicos randomizados, envolvendo o uso de dexametasona na Covid-19 em humanos, tá? Então, aqui sim já é muito mais plausível. Eu posso rapidamente ler todos os títulos desses 54, que seria uma proposta, e daqui selecionar quais desses me interessam de fato, daí para eu partir para a leitura do resumo e depois para o artigo na íntegra. Mas eu ainda posso fazer. Vejam que a gente está cada vez focando mais essa busca, tá? Então, eu estou imaginando assim, que esse meu artigo ele está avaliando o efeito da dexametasona em pacientes com Covid que estavam hospitalizados. Então, os pacientes são pacientes graves. A gente sabe que isso aí foi no ano de disponíveis, então eram pacientes que acabavam, nós sabemos que estavam naquele estágio bem avançado da Covid e que uma parte, infelizmente uma parte dessas pessoas acabavam vindo ao óbito. Então, o que eu quero dizer com isso? Que uma das palavras que eu posso colocar para refinar ainda mais aqui a minha busca seria mortalidade ou seria recuperação. Tá? Eu vou usar aqui o termo recuperação. Então, eu vou colocar recovery aqui. Eu gosto sempre de utilizar os operadores booleanos em maiúsculo. E a partir daqui eu vou chegar a 9 resultados. E aí, desses 9 resultados, a gente pode ver se nós conseguimos encontrar aquele artigo que vai ser o alvo da nossa leitura crítica de amanhã. Então, vamos ver. Não é esse aqui, não é esse aqui, não é esse aqui. Se eu sei porque eu já sei o título do artigo, tá, pessoal? Não é esse, não é esse. É esse aqui, tá? O último artigo, tá? O 9º artigo. Então, isso é uma forma, assim, um exemplo muito pragmático de mostrar para vocês que nessa base de dados aqui no PubMed, a gente tem diferentes filtros para tornar essa nossa busca mais refinada e para a gente chegar a um número razoável de artigos que seja factível de leitura, tá? Temos dentro do próprio PubMed, nós temos aqui a área avançada. Vejam que aqui eu procurei em todos os campos, em todos os campos significa que eu procurei esses termos, dexametasona, Covid recovery, até no nome dos autores e até na afiliação desses autores. Mas normalmente a gente refina isso. A gente pode colocar a busca, por exemplo, só para pesquisa aqui no título e no resumo. Né? Isso já é uma forma também de limitar bastante essa informação. Então, aqui eu colocaria de novo os nossos termos, a dexametasona, a Covid, etc., e ele faria uma busca só em título e abstract. Obviamente, isso aqui ia diminuir bastante aquele número inicial que nós tivemos lá de 78 mil. Assim, pessoal, em todas as bases de dados, infelizmente não vou ter tempo de falar de outras aqui com vocês, mas assim, todas essas bases de dados, elas permitem também, vejam, ó, tem formas de refinar, tem todos esses filtros, por tipo de artigo, por ano, enfim, e a gente tem também em todas elas essa busca avançada, que a gente consegue fazer mais também, utilizar mais filtros para poder fazer essa busca. Deixa eu ver alguma coisa interessante aqui. Bom, aí vocês podem perguntar o seguinte, por que esse número sempre vai ser diferente, tá? Se vocês definirem assim, fazer uma busca, vejam, aqui nos Scopus a gente teve um número muito maior quando a gente avaliou ali dexametasona do que no PubMed.
se deve essas diferenças? Aqui, por exemplo, no Scopus, ele traz, estou rodando aqui para vocês verem, mas ele traz não só artigo científico, jornal, revista, como ele traz livro, série de livros, conferência, tá? Então aqui muitas vezes a gente encontra algum pôster que foi publicado no tema, enfim, tem mais outros tipos de documentos além de artigo científico, e isso faz com que aumente bastante o volume de literatura, de informação que existe aqui no Scopus, tá? Bom, eu queria mostrar um pouquinho para vocês sobre as métricas, mas eu acho que não vai dar tempo. As métricas, aquelas, então, eu vou falar para vocês aqui, vou abrindo o Scopus enquanto isso. Essas métricas que tanto a gente fala de revistas, né, de índice H, de fator de impacto e ORCID, todas essas coisas, né. Então, assim, o fator de impacto das revistas é, na verdade, um parâmetro que foi definido, isso é uma definição internacional, que serve para avaliar um pouco a qualidade das revistas, né. Então, quanto maior o fator de impacto, tende a ter uma maior qualidade essa revista. Mas o que qualifica isso? Qualifica o seguinte: aqueles artigos que foram publicados nessa revista, o quanto eles foram lidos pela comunidade científica. Então, quanto mais lido, quanto mais citado for esse artigo, mais elevado normalmente é o fator de impacto das revistas. E claro que existe uma correlação direta entre o fator de impacto e a qualidade do artigo. Então, isso significa que para a gente publicar um artigo da Nature, a gente vai ter que ter uma metodologia impecável, né, o mais próximo possível do ideal, comparado a um artigo que tem um fator de impacto mais baixo. Ah, mas o que é um fator de impacto alto, o que é um fator de impacto baixo? Na nossa área, que a gente costuma trabalhar mais, então, farmacologia, medicina, enfim, normalmente, e aí isso também é definido pela CAPES, né, pelo Qualis da CAPES, normalmente se define que fatores de impacto superiores a 4, 4,5 são fatores de impacto já de boa qualidade, de qualizar. Normalmente, tá, pessoal? Estou dando, assim, um ponto de corte geral, só para vocês entenderem. Então, assim, aqueles artigos que estão publicados em revistas que têm um fator de impacto superior a 4, tem uma boa qualidade, embora exista uma boa discrepância, porque eu posso ter um artigo numa revista de fator de impacto 5, enquanto eu posso ter um artigo publicado no fator de impacto 15. Claro que tem uma diferença grande, mas, vias de regra, sim, esse ponto de corte 4, 4,5 já significa um qualizar. Depois, índice H do pesquisador, né? Quando a gente falou ali para vocês escolherem o mentor de vocês, o pesquisador de vocês. Então, o índice H também é uma métrica que acaba definindo o pesquisador, de novo, pela qualidade dos resultados que ele produz, no sentido assim, o quanto um artigo que eu publiquei, ele vai ser lido pelos meus pares ou pela comunidade científica. Então, quanto mais lido, significa mais interessante ele for, isso tende a subir o fator de impacto do pesquisador. Isso tem muito a ver com a relevância que a gente iniciou falando. Então, se eu tiver um estudo que é muito relevante, obviamente ele vai ser lido por um número maior de pessoas, e isso vai acabar elevando o meu índice H. Bom, acho que são 9 horas, eu posso, se tiver tempo, eu posso voltar nesse tema amanhã aqui com vocês. Então, acho que vale a pena a gente ir finalizando, e vou deixar, não sei se vocês colocaram perguntas aqui, mas, enfim, acho que deixo aberta para perguntas, talvez vocês tenham dúvidas disso aqui, tá? Então, amanhã, se der tempo, eu posso explicar, voltar um pouquinho nessa coisa do índice H, mostrar para vocês mais uma ou duas plataformas sobre onde a gente encontra essas métricas e como que a gente avalia, né, ou entende um pouquinho melhor essas métricas. Não temos perguntas no chat, por enquanto, né? Eu acho que caso alguém ainda tenha dúvidas, pode abrir o microfone ou pode escrever no chat. A gente tem uns minutinhos só, né? Só vou reiterar todas essas informações que a Adriane deu hoje. Elas servem para a gente buscar. Lembra que eu disse para vocês que a evidência clínica, ela é uma prática, né? Que a gente tem que executar. Então, toda a construção de um estudo e a sua publicação e a busca dessa informação na literatura, a gente busca como ela ensinou. Então, se vocês estão com uma dúvida, vocês podem trazer
para essas bases de dados e tentar responder, tentar praticar, né, buscando essa informação recente. O Felipe perguntou sobre a atividade, se é para ler o artigo amanhã, e ele seria discutido em conjunto. Né? Então, sim, Felipe, a gente gostaria que vocês lessem o artigo e pudessem, então, amanhã ou imprimir ou deixar, né, num local assim mais acessível para a gente discutir junto. A gente vai ler ele junto para a gente ensinar um pouquinho dessa prática da medicina baseada em evidências e também da busca de informações com base na evidência clínica. Acho que o Roberto tem uma pergunta aqui também bem interessante. Né? Tá. Vai respondendo que eu Roberto, então assim, quando a gente tem populações muito diferentes, elas normalmente não são comparáveis. O que eu quero dizer? Se tu tem o resultado de um fármaco, de um tratamento numa população jovem, tá? Vamos pegar um exemplo, sei lá, vou pegar o exemplo da esquizofrenia, tá? Se tu tem um grupo de pacientes que teve o primeiro episódio psicótico e ele vai receber um tratamento nessa situação, tu tem esses resultados, e depois tu tem esse mesmo tratamento que foi avaliado num paciente com esquizofrenia que já vive 20 anos com a doença, eles são populações totalmente diferentes. Eu estou falando, no primeiro caso, uma população de jovem com quadro inicial de doença, eu estou falando de um outro público, que é um paciente com mais idade, principalmente com um quadro mais crônico de doença. Então, normalmente, eles não são comparáveis, tá? O que eu tenho que ter em mente é assim, bom, esse tratamento A, ele foi muito bem para esse público jovem, mas ele não foi bem para esse público mais crônico, um quadro mais crônico, tá? E é isso que a gente tem que ter em mente, entender essas diferenças. Então, algumas vezes não são comparáveis, agora não me ocorre, assim, situações que sejam comparáveis. Bom, talvez se eu tiver o mesmo público, com a mesma característica sociodemográfica e principalmente a condição da doença em relação à gravidade, a comorbidades, mas o estudo foi feito aqui no Brasil e foi feito lá na Europa, talvez a única diferença seja a cultura, então a gente pode ter uma comparação desses resultados, mas caso contrário, se o público é diferente, principalmente a condição médica é diferente, eles não podem ser comparáveis, tá? Então, isso tem muito a ver com o que nós falamos ontem do quadro da generalização dos resultados. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente faz estudos muito fechadinhos e onde a gente vai fazer esse recrutamento. Eu estou fazendo num hospital que tem um ambulatório para paciente mais grave, um hospital de referência, terciário. Esse resultado é para aquele público. Não vou poder aplicar esse resultado lá para uma UPA, para um posto de saúde de atenção primária, onde os casos são mais leves. Então, isso é algo que a gente tem que ter sempre em mente. Certo? Eu acho que a gente pode ir encerrando, né? Já são 8h59 e logo em seguida, às 9 horas, tem palestras em outras salas, né, e nessa também. Então, gostaríamos de novo de agradecer. Obrigada, Adri, pelas explanações hoje e agradecer as pessoas que estiveram presentes. E amanhã nós nos encontramos com uma parte um pouquinho mais prática, né? Inicialmente, a gente vai apontar a vocês, dar algumas dicas de como ler o artigo científico de maneira rápida, né, e mais precisa. E logo em seguida a gente vai partir para a parte prática de lermos, né, explorarmos o artigo em conjunto. E se der tempo, então, retomar essas métricas que também estão importantes para que vocês entendam o conjunto das informações, né, até para a tomada de decisão. Isso também é importante. Tá? Então, agradecemos a presença de todos. Até amanhã, pessoal. Até amanhã. Bom.